Fala pessoal, Alessandro Loyola aqui. Tem uma pergunta que já vem há algum tempo na cabeça da gente, que é como que vai ser o mundo depois que passar essa epidemia de coronavírus? A história ela não tende a se repetir igualzinho todas as vezes, mas alguns eventos servem para a gente poder tecer um paralelo, né? E tentar prever com alguma margem de certeza, ou pelo menos uma quantidade aceitável de incerteza, como que deve ser o futuro. Um paralelo que a gente pode tecer, e eu sempre faço isso, entre a epidemia de coronavírus e outros eventos mundiais, é a Segunda Guerra Mundial. Eu já fiz isso em outros vídeos e vou fazer isso de novo aqui. A Segunda Guerra Mundial ela começou em 1º de setembro de 1939, quando as tropas de Hitler invadiram a Polônia, quando a Alemanha invadiu a Polônia. E ela terminou, a Segunda Guerra Mundial terminou quase que exatamente 6 anos depois, em 2 de setembro de 1945. Ela foi o conflito mais letal da história da humanidade até aqui. Consumiu mais ou menos umas 70 milhões de vidas, uns 45 milhões só de civis. Depois que a Alemanha invadiu a Polônia, os aliados levaram literalmente um pau do eixo. Em junho de 1940, os aliados tiveram que organizar a Operação Dínamo para resgatar milhares de soldados que estavam presos lá na praia de Dunkerque. Tem até um filme excelente sobre esse evento. Entre 26 de maio e 5 de junho, os alemães estavam bombardeando a praia de Dunkerque e mesmo assim a marinha e muitos voluntários da Inglaterra conseguiram atravessar o Canal da Mancha e resgatar quase 340 mil soldados que estavam encurralados em Dunkerque. Levaram eles para a cidade de Dover, na Inglaterra, do outro lado do canal. No ano seguinte, em 7 de dezembro de 1941, teve um dos eventos eu considero um dos eventos mais marcantes da Segunda Guerra Mundial, que foi quando as potências do eixo deferiram mais um golpe para o lado dos aliados e bombardearam, atacaram a base de Pearl Harbor, no arquipélago do Havaí. Mataram mais de 2.000 pessoas, destruíram e danificaram dezenas de embarcações, centenas de aviões norte-americanos que estavam lá na base naval. Os americanos dariam um troco simbólico a esse ataque em junho de 1942, na Batalha de Midway. Mas mesmo quando a Batalha de Midway aconteceu, a Segunda Guerra ainda estava bem longe de acabar. As coisas realmente começaram a mudar um pouquinho para os aliados no dia D, no desembarque da Normandia, que aconteceu no dia 6 de junho de 1944. Quando esse desembarque aconteceu, a guerra já estava rolando no mundo há uns 5 anos. Quando a Segunda Guerra finalmente chegou ao fim, em 1945, as populações estavam traumatizadas, as cadeias produtivas estavam devastadas e as economias de muitos países estavam numa crise danada. E o fim do caos da guerra parecia só o fim de o início de um outro caos ainda pior. Mas o que aconteceu quando a Segunda Guerra, o caos da Segunda Guerra terminou? O que aconteceu? Se instalou um caos pior que a guerra? Não. Por mais estranho que possa parecer, o final da Segunda Guerra Mundial marcou um período de crescimento incrível. No período pós-guerra, as crises e as instabilidades econômicas nacionais elas passaram a ser extremamente raras. Vários governos fizeram ajustes institucionais e cortaram gastos operacionais, reduzindo a dívida pública. Com mais dinheiro para poder financiar empreendimentos, a produção industrial e agrícola cresceu no mundo todo. Surgiram novos produtos, novos serviços que se espalharam pelo planeta em progressão geométrica. Foi nessa fase, nesse período, que a tecnologia da televisão se espalhou e acabou tomando o lugar do rádio, como meio preferencial de informação do mundo inteiro. O crescimento mundial ele chegou a alcançar
4% na década de 1950 e bateu 5% em média nos países do mundo durante a década de 1960. Tanto assim que o período do pós-Segunda Guerra entrou para a história, para a gente, como os Anos Dourados. E os Anos Dourados duraram de 1950 até o começo da década de 70, 1973, segundo alguns historiadores. Foram 23 anos de bom crescimento. Então agora a gente se vê à frente de uma nova guerra, só que dessa vez ela não é exatamente uma guerra militar dentro daqueles moldes que os livros de história passaram para a gente. Essa é uma guerra biológica de narrativa, cultural, política. É uma guerra do mundo ocidental, conservador, cristão, contra o vírus do Partido Comunista Chinês. Eu considero praticamente impossível a gente não fazer um paralelo entre o que está acontecendo agora e aquilo que nossos avós e bisavós viveram lá nos anos da Segunda Guerra. Meu avô paterno foi pracinha e muitas famílias no mundo todo fizeram grandes sacrifícios para que a gente conseguisse vencer a ameaça nazi-comunista. Aquelas famílias de 80 anos atrás, elas souberam ultrapassar o período de dificuldade com grande força, grande honra e grande coragem. A missão que cabe a gente agora é exatamente a mesma. Se nós tivermos essa fibra no nosso caráter, se nós soubermos encontrar as oportunidades dentro desse problema terrível, eu tenho certeza de que esse mundo pós-Covid, estranhamente, ele vai ser ainda melhor, ainda mais unido e mais otimista do que a gente era antes. Só depende de cada um de nós. Faz a sua parte aí, que eu vou fazendo a minha parte aqui. Um abraço.